Vamos lá, crianças. Formação das primeiras vilas e cidades do Brasil, tá? Já sabemos que a primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente, no ano de 1532. Depois, a capitania hereditária onde a vila ficava, ela recebeu o mesmo nome, não é verdade? E já sabemos também que os portugueses, eles fundavam as vilas em locais específicos, onde ajudavam na produção do comércio, nas riquezas, certo? E quais foram as construções que foram marcos da história da colonização portuguesa? A Casa da Câmara, que representava as decisões políticas, o Pelourinho, que representava a justiça, a cadeia e a igreja. Os portugueses, eles exploravam o território brasileiro. Eles saíram do litoral do Brasil, lá de São Salvador, e foram para o interior do Brasil. Foram de animais e, como o Brasil é um território muito grande, eles precisavam ficar fazendo pausas, né? E nessas pausas eles formavam os povoados. Conforme esses povoados iam crescendo, eles eram levados à categoria de vila. As vilas cresciam e se formavam as cidades. Algumas construções, como a Casa da Câmara, o Pelourinho, a cadeia e a igreja, se tornaram o símbolo da colonização portuguesa, pois representavam o modo de viver português. Eles hoje são marcos históricos da colonização na fundação de várias vilas naquela época. Por meio delas, sabemos um pouco mais sobre esse período da história, que chamamos de período colonial. O sistema das capitanias hereditárias não funcionou em todo o território. Em 1548, o rei de Portugal mudou a administração no Brasil. Ele criou o cargo de governador-geral, deixando um só responsável por todo o poder que era dividido entre as capitanias, certo? Chamamos esse período de governo geral. O seu primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, a pedido do rei português, no ano de 1549. Tomé de Souza fundou a sede do governo na cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Não foi por acaso que Portugal escolheu São Salvador para ser a capital do seu governo. A cidade estava perto de um ponto estratégico, que poderia abrigar grandes edificações militares para sua proteção. Além disso, no local já havia a grande produção da cana-de-açúcar, principal produto comercializado pelos portugueses naquela época. Quase 10.000 pessoas vieram de Portugal para auxiliar na construção da cidade. Então, Salvador foi planejada para ser a sede do governo, para ser a primeira capital do Brasil, fortificada e protegida. Mas Salvador não foi a única capital do Brasil. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pelos portugueses para ser a nova capital, também pela sua importância comercial e pela sua localização. E ela permaneceu como a nossa capital até o ano de 1960. E hoje, qual é a capital do país? Brasília. Brasília levou 4 anos para ser construída e foi fundada no ano de 1960. Serviu também como centro político e social, assim como Salvador e Rio de Janeiro, mas tinha uma diferença. A construção foi feita com o intuito de ocupar o interior do Brasil e dar visibilidade à região, favorecendo o seu crescimento. Muitas cidades brasileiras foram construídas com o intuito de ocupar o interior do Brasil. A cidade de Palmas foi projetada com o intuito de ser a capital do estado do Tocantins, no ano de 1989. E você, sabe o que é uma cidade planejada? Você conhece outras cidades planejadas? E a nossa cidade, ela é uma cidade planejada? A história das cidades brasileiras está ligada principalmente à ocupação do seu território, desde a chegada dos portugueses, como agora que somos um país independente, ok? As cidades foram construídas para que o território pudesse ser ocupado e explorado.
As histórias das cidades pode ser contada e descoberta de várias formas, por meio de pesquisas, de internet, de livros, de conhecimento. Brasília foi construída quando éramos um país independente. Por isso, seu formato de suas construções são tão diferentes de Salvador e Rio de Janeiro, que seguiram desde o início o formato das construções de Portugal, ok? Palmas foi construída para servir de capital, assim como Salvador, Brasília, com exceção que foi a capital de um estado, ok? Então, as cidades que foram planejadas para ser capital, Brasília, Rio de Janeiro, São Salvador e Palmas. Mas existem outras cidades brasileiras que foram também planejadas. Exemplos: Belo Horizonte, Goiânia, Teresina, Aracaju, Boa Vista e Maringá.